parceiro comercial te procura. Importa em nome da sua empresa para mim? O dinheiro é meu, a mercadoria é minha, você só empresta o CNPJ e o radar. Parece um favor sem risco. Afinal, se der problema, o problema é dele, não seu, certo? Errado. E é aqui que mora um dos mal-entendidos mais caros do comércio exterior brasileiro. Quando a Receita caracteriza uma interposição fraudulenta, ela não aplica uma penalidade. Ela aciona um sistema de sanções e cada uma tem um alvo diferente e um dono diferente. Existe uma multa de 10% do valor aduaneiro que muita gente trata como um pedágio barato para regularizar a operação. Mas essa multa tem endereço certo e raramente ela vem sozinha. Hoje, a pergunta é direta. Nessa engrenagem, quem realmente paga o quê? O tema é sensível porque a confusão não é sobre o valor, é sobre a sujeição passiva, ou seja, quem a lei coloca como responsável por cada sanção. Do lado de quem empresta o nome, a crença é: eu só cedi o CNPJ, o passivo é do outro. Do lado do real comprador, a crença é: no pior do cenário, cai uma multinha de 10% na empresa da frente e está resolvido. As duas leituras estão erradas e cada erro custa em uma ponta diferente. Porque a interposição fraudulenta não trava só o caixa daquela operação. Ela retém estoque no porto, pode levar à suspensão do radar, à representação fiscal para fins penais e a autuações que, somadas, superam o valor da mercadoria. Entender quem paga o quê deixou de ser detalhe jurídico, virou gestão de risco de sobrevivência. Numa interposição fraudulenta, convivem duas sanções distintas e é essencial não misturá-las. A primeira é a multa de 10% do artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. Ela incide sobre a pessoa jurídica que cede o nome, inclusive disponibilizando seus documentos para acobertar os reais intervenientes. O piso é de R$ 5.000. Um detalhe técnico importante: a lei fala em 10% do valor da operação acobertada, mas a jurisprudência costuma tratar essa base como o valor aduaneiro da mercadoria. E o ponto central é o destinatário. Essa multa é uma pena pessoal do importador ostensivo, a empresa da frente, a interposta. É a punição pela conduta de emprestar o nome. A segunda é a pena de perdimento, do artigo 23, inciso 5, do Decreto-Lei 1455 de 1976. A mercadoria é perdida e quando ela não pode ser apreendida, porque já foi consumida, revendida ou não localizada, o perdimento se converte em uma multa equivalente ao valor aduaneiro, os tais 100%, com base no parágrafo 3º desse mesmo artigo. E aqui está a chave. Essa multa mira o patrimônio do importador oculto, o real adquirente, o verdadeiro dono da mercadoria. Traduzindo o mapa, 10% recai sobre quem empresta o nome. O perdimento ou a multa de 100% recai sobre quem manda na operação. Bases diferentes, responsáveis diferentes. A Receita divide a interposição em duas modalidades, e isso muda o ônus da prova. Na presumida, o importador simplesmente não comprova a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos que custearam a compra. Aqui pesa a presunção legal. A operação realizada com recurso de terceiro presume-se por conta e ordem desse terceiro. O gatilho é o fluxo financeiro. Na comprovada, o fisco vai além e demonstra que a empresa importadora é só uma passadora de pedidos, sem capacidade financeira própria, e que o comando e o dinheiro vieram de um terceiro que não aparece na documentação. Repare no cenário prático. Se a sua empresa figura como importadora, mas não tem lastro financeiro para sustentar aquela compra, você é a interposta e o 10% é seu. Agora a pergunta técnica que separa quem sabe de quem acha que sabe. As duas multas podem cair sobre a mesma empresa e a interposta pode ser arrastada solidariamente também para o perdimento? De um lado, o CARF. Pela súmula 155, o Conselho entende que as penalidades são autônomas e protegem bens jurídicos distintos. A multa de cessão de nome pune a conduta específica da interposta e não se confunde com perdimento. O CARF admite a coexistência e, em vários casos, a solidariedade entre o ostensivo e oculto pela pena de perdimento ou sua multa substitutiva, com base na responsabilidade solidária de quem concorre para a infração ou dela se beneficia. Do outro lado, o STJ. A segunda turma, no RESP 16.32.509, já leu o sistema de forma mais favorável ao ostensivo. A multa de conversão, equivalente ao valor aduaneiro, mira o oculto, dono da mercadoria. Ao ostensivo, caberia apenas os 10% do artigo 33, e não a acumulação com os 100%. O raciocínio é que, do contrário, a pena substitutiva ficaria maior do que a substituída. Ou seja, a matéria não é pacífica. E é exatamente nessa divergência
que a defesa técnica trabalha, para impedir que o mesmo contribuinte pague as duas contas. Uma análise sofisticada não pergunta só quanto, ela pergunta em camadas, sobre quem recai cada penalidade, se a ocultação foi de fato provada, porque o elemento subjetivo, o dolo, é ônus do fisco, e se cabe acumular o 10% com a conversão sobre a mesma pessoa. E há uma armadilha de prazo que precisa entrar na conta. Muitos apostam na prescrição intercorrente de 3 anos para derrubar a multa de 10%, mas o STJ, no tema 1293, sinalizou que essa prescrição não alcança obrigações voltadas diretamente à arrecadação e à fiscalização de tributos, e o CARF vem aplicando isso para manter vivas essas autuações. Contar com a prescrição do 10% é, muitas vezes, contar com o que não vem. Atenção ao ponto de não retorno. Tratar a multa de 10% como um pedágio e pagá-la no automático para liberar a operação. Ao aceitar essa penalidade sem contestar, a empresa de frente pode estar, na prática, confessando a ocultação. E essa confissão indireta abre portas perigosas. Além do risco de ser incluída em sistema de gerenciamento de riscos da Receita Federal, a representação fiscal para fins penais, descaminho, contra os diretores. O que começou como uma multinha vira um processo criminal. Lembre-se de que a Receita tem 5 anos na revisão aduaneira para bater na sua porta. Recapitulando os critérios de decisão. Primeiro, o mapa das sanções. O 10% é do importador ostensivo, quem cede o nome. O perdimento ou a multa de 100% do valor aduaneiro é do importador oculto, dono da mercadoria. Segundo, o ônus da prova. A interposição presumida cai quando você comprova a origem dos recursos. A comprovada exige que o fisco demonstre a fraude. Fluxo financeiro entre empresas ligadas ou mero vínculo familiar não basta. Terceiro, a acumulação é discutível. O CARF admite a coexistência e a solidariedade. O STJ, na segunda turma, restringe. É terreno de defesa. Quarto, não confesse por impulso. Aceitar os 10% sem análise pode acionar o gatilho da repercussão criminal. No comércio exterior, o risco não está só em quem importa, está em quem empresta o nome achando que não paga a conta. Se você opera com parceiros, tradings ou estruturas de conta e ordem e quer entender de que lado do risco a sua empresa está, inscreva-se aqui no canal. Trazemos análise jurídica aplicada ao dia a dia do importador. Até a próxima!